Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Abner Nazoli e esse vídeo é um vídeo especial. É um vídeo que nós estamos dando as boas-vindas ao nosso canal, a você que está acompanhando, que vai acompanhar conosco. Nesse vídeo eu quero começar falando sobre como você preparar uma boa aula da Escola Bíblica Dominical. Eu quero falar com você como você fazer uma aula dinâmica, uma aula que envolva os seus alunos, uma aula que deixe o seu aluno extremamente engajado para as próximas lições. Então, seja muito bem-vindo. Essa é uma aula especial, na verdade é um vídeo especial. É um vídeo que a gente vai falar mais para professores da Escola Dominical, para superintendentes e para futuros professores da Escola Dominical. Se você for um aluno da escola bíblica e você tem o desejo de ser professor, fique conosco e você já vai aprender coisas importantes, dicas importantes para o seu desenvolvimento como um futuro professor. Se você já é professor, fique conosco que você terá muitas boas informações nesse canal e na nossa página no Facebook, que é Escola Bíblica Online, é o mesmo nome do nosso canal. Então, vamos lá. O que eu preciso para montar um bom plano de aula, para fazer um bom plano de aula? O que eu preciso é de 3 ferramentas básicas. Existem diversas, mas eu quero falar das 3 ferramentas básicas que você precisa ter para preparar uma boa aula. A primeira ferramenta, obviamente, é a Bíblia. Você precisa ter uma Bíblia. Não necessariamente uma Bíblia de estudo. Pode ser uma Bíblia comum. Se você puder ter uma Bíblia de estudo, ótimo. Mas uma Bíblia é o básico, que você tenha uma Bíblia em mãos. A segunda coisa é a própria revista da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos falar sobre as revistas da CPAD, porque é com ela que eu ministro aulas na minha igreja. Então nós vamos falar da revista da CPAD, sabendo que existem outras editoras. Porém, o que você vai aprender nesse vídeo serve para qualquer currículo, para qualquer editora, para qualquer... e serve para qualquer aula, na verdade. Você pode preparar qualquer outra aula para os seus alunos e para a sua igreja. Portanto, a segunda ferramenta é a revista. Complementando esta ferramenta, tenha uma caneta. Você precisa riscar a sua revista. A revista ela foi feita para você anotar, para você riscar. Você precisa fazer anotações, você precisa fazer observações, você precisa fazer os seus comentários na sua revista. Portanto, tenha sempre uma caneta. Existe uma frase que diz que a diferença entre aquela pessoa que lê e a pessoa que estuda é uma caneta. Se você estuda, você sempre tem uma caneta para fazer anotações. E a terceira ferramenta é um computador conectado à internet. É importante estar aqui aberto na nossa página Escola Bíblica Online no Facebook. É importante que você tenha um computador com internet, porque é uma fonte de pesquisa muito importante. É ali onde você vai encontrar diversas informações. Você vai pegar as palavras-chave de cada tópico e vai pesquisar na internet ou no Google, que é o maior pesquisador que existe. Então você vai pesquisar, cuidado onde você está pesquisando, procure a fonte daquilo que você está pesquisando, isso vai complementar a sua aula. Então essas 3 ferramentas, a Bíblia, a revista e um computador com internet. Se você não tiver um computador com internet, 1 hora, procure uma lan house. 1 hora da sua semana você consegue ter bastante subsídio. Você já estuda a sua revista, vai na lan house e você consegue então fazer a sua pesquisa durante 1 hora. Obviamente, existem outras ferramentas, livros complementares, como a CPAD, ela sempre disponibiliza livros complementares ao trimestre, né? São ferramentas, comentários bíblicos, enciclopédias bíblicas, dicionários bíblicos, você pode ter tudo isso, são ferramentas opcionais. Obviamente na internet você vai encontrar muita coisa gratuita, onde você pode complementar a sua aula. A segunda coisa que eu queria falar com você é que a sua aula, ela precisa ser a sua aula. Ela precisa ser original, ela precisa ter o teu estilo, ela precisa ter o teu jeito. Quando você preparar uma aula e você for ministrá-la, essa aula precisa ser a aula onde define o tipo de professor que você é. Nunca tente imitar outro professor. Você precisa ser original. E se você for original, os alunos vão te acompanhar e os alunos vão saber
que você tem conteúdo e é uma pessoa que tem uma marca, um selo pessoal. Então, essa já é a segunda dica que eu deixo para você. A terceira dica que eu gostaria de passar para você é o currículo da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica, ela é um curso. Na verdade, cada trimestre é um curso. E nós temos um currículo a seguir nesse curso. São as 13 lições. Todas as vezes que você estiver diante de um novo trimestre, você precisa obviamente, antes de abrir a sua revista, você precisa explicar para o seu aluno a capa da revista. Você precisa dizer para ele por que aquela capa foi composta. Não é por acaso que a editora compôs essa capa. A capa tem a ver com o trimestre, as imagens da capa. Então, antes de abrir a sua revista para falar do currículo, você precisa falar da capa da sua revista, você precisa falar do tema do trimestre, você precisa já mostrar para ele a importância do tema do trimestre. Então, nunca abra uma nova revista sem antes você mostrar para o seu aluno, apresentar a nova revista e apresentar o novo trimestre. Complementar a isso, você vai apresentar então, portanto, o currículo. O currículo ele é composto de, geralmente na CPAD, geralmente de 13 lições. Você precisa fazer um rápido resumo de cada lição. Com isso, o seu aluno ele vai saber o que vai vir. Você precisa mostrar para ele o que tem pela frente. Você precisa já mostrar para ele todo o currículo. Obviamente, algumas igrejas não conseguem concluir o currículo. A gente sabe que existem muitos cultos especiais no domingo, às vezes um batismo, às vezes uma festividade de templo, às vezes uma outra data específica e especial, e aquela aula ela não é dada. Quando isso acontecer na sua igreja, se você é professor, combine com o seu pastor, com o seu superintendente, para que essa aula seja reposta em outro dia. Nunca dê um resumo para cobrir aquela aula não dada. Dê uma aula. Marque um dia na semana, um sábado à noite, um sábado à tarde, um domingo à tarde, para que a aula seja dada. Para que, lógico que todos os alunos não vão comparecer, muitos não vão comparecer, mas aqueles que comparecerem, eles estarão engajados para concluir o currículo. A última dica que eu quero deixar para você é a dica da organização da sua aula. Sempre que você começar a sua aula, você deve combinar com o seu aluno duas coisas. Você precisa combinar as perguntas e as colocações. Você precisa combinar com o seu aluno que você só vai abrir para perguntas ao final de cada tópico. Depois que você concluir o tópico, você vai abrir para pergunta. E você vai dizer para aquele aluno que ele tem 30 segundos para fazer a pergunta. Obviamente, perguntas são dúvidas. O aluno precisa ser objetivo. Você combina com ele que após a conclusão de cada tópico, ele terá 30 segundos para fazer uma pergunta de acordo com o tópico estudado. Você, professor, vai ter 1 minuto para dar a resposta. Geralmente você já vai ter dado essa resposta durante a explicação do tópico. E você vai dar mais 30 segundos para o seu aluno replicar. Tá? Então você já combina com o seu aluno que você abrirá para perguntas somente ao fim de cada tópico. Uma outra coisa são as colocações. Você precisa combinar com o seu aluno para que as colocações sejam feitas de forma objetiva. As colocações, elas podem ser dadas durante a sua ministração. Porém, o aluno precisa levantar a mão e esperar que você disponibilize para ele a palavra ou não. Pode ser que você não tenha o tempo disponível para que o aluno se coloque. Mas, caso você abra para ele se colocar, você dá para ele no máximo 1 minuto para ele se colocar. E todas as vezes que você abrir para que o aluno se coloque, você precisa usar essa colocação. A colocação do seu aluno, na verdade, tem que ser um complemento da sua aula, do seu tópico. Caso o aluno, você já tem que deixar isso claro, toda pergunta e toda colocação que não tenha a ver com o tópico ou com o assunto estudado, ela será desconsiderada, porque você vai perder o foco e você vai perder a atenção dos demais alunos. Portanto, você já combina. Perguntas e colocações, elas têm que ser pertinentes à lição e ao tópico estudado.
Se não for, será desconsiderada. Mas todas as vezes que você abrir para uma colocação, use essa colocação como complemento da sua aula, tá bom? Então, eu fico por aqui. Eu quero agradecer a você que ficou comigo até esse momento. Curta a nossa página no Facebook, Escola Bíblica Online. Inscreva-se no nosso canal, aí embaixo aqui do vídeo vai ter um link vermelho. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e a partir já do próximo vídeo nós daremos a aula da Escola Bíblica e também teremos vídeos extras, vídeos especiais como esse, falando sobre como ter uma boa aula, uma aula dinâmica e como ser um excelente professor da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado.